Fala, seres do abismo, como vai? Eu já sei, vocês estão mal. E de novo, que surpresa, hein? Bom, hoje eu pretendo falar de um tema um pouquinho mais sério que o normal e que pode ser muito sensível para vocês. Então eu já deixo esse aviso que esse vídeo pode ser bem sensível, por ter uma alusão clara à depressão. Dito isso, bom vídeo. Sally Face. Esse jogo que é conhecido por diversos tramas, seja de um culto satanista à morte de diversos personagens, ou até mesmo sobre mortandela. Mas hoje o tema é outro, pois vamos dar destaque a Larry Johnson. Bem, tudo começa com Sal Fisher, ou melhor, Sally Face. Sally muda para os apartamentos Edison depois de uma tragédia. A mãe de Sally morre, então ele e o seu pai se mudam em busca de superar e seguir em frente à morte da mãe. Agora eu quero que vocês só imaginem o quanto de carga emocional Sal Fisher carrega. Muita, né? Mas, seguindo a nossa história, Cel conhece essa faxineira do local que fala sobre ter um filho de idade similar a ele. Então, vamos lá achar nosso amiguinho. Descendo o elevador, a gente chega até a casa de Larry. Vamos até o quarto dele e vamos conversar um pouco com ele. Conversando com Larry, a gente descobre mais do que está acontecendo no prédio. Ao lado da nossa casa faleceu uma senhora e o Larry sabe disso tudo. E ele ainda afirma saber quem é o assassino, que nesse caso é o nosso vizinho fã de My Little Pony. O principal ponto desse capítulo é ajudar o Larry a capturar esse assassino. Então nós invadimos o apartamento desse estranho. Nós colocamos esse cara para dormir e pegamos o pônei com sangue como prova do acontecido. Observação: o pônei é realmente necessário nessa situação porque a velha também colecionava esses bonecos de pônei. Pronto, incriminado com sucesso. Depois de ter completado essa lição, nós vemos mais no futuro. A gente vê o Sally num psicólogo. O psicólogo afirma que o estranho do pônei tinha sido inocentado. E em seguida ele questiona Sally Face sobre o Larry. Sal Fisher fica obviamente desconfortável com a situação. E Cel fala sobre ter se afastado de Larry no ensino médio. Mas o doutor em sua frente não acredita nessa mentira. Agora é o segundo capítulo, Os Miseráveis. Sal e Larry já se conhecem bastante e já se passou alguns meses depois do acontecido do último capítulo. Cel afirma ter pesadelos com uma figura escura com olhos vermelhos e segue mostrando a casa na árvore. O Larry afirma que a casa na árvore é seu lugar de conforto, principalmente depois de seu pai ter ido embora. A casa foi construída pelo pai dele e é uma das coisas que faz o Larry se apegar muito ao passado. Logo depois ele mostra a Cel uma foto antiga. Nossa, Larry, essa é sua mãe? O pai de Larry desapareceu há mais de 6 anos e, por incrível que pareça, sem nenhum motivo aparente. É dito no jogo que os pais de Larry nunca brigavam, então não tinha motivo direto para o desaparecimento do carequinha. E de uma certa forma, Larry se culpa por isso, falando diversas vezes sobre estar amaldiçoado. Pulando mais para frente do capítulo, a gente vê o fantasma de olhos vermelhos, que é bem dizer travado por uma das engenhocas de Todd. E Larry começa a refletir um pouco com Cel sobre o que realmente aconteceu com o pai dele. O pai dele não simplesmente sumiu. Se pá, ele fazia parte do culto também. E o fantasma que Larry achava que tinha amaldiçoado ele, na verdade não tinha nada a ver na situação. E nunca foi verdadeiramente culpa dele. Terceiro capítulo, o incidente da mortandela.
Bem, esse capítulo é difícil de falar. Ele é muito complexo, mas de longe o mais foda de todo o jogo. Bom, eu vou ter que resumir a história principal desse capítulo, porque lembrando, o nosso foco é o Larry e não a história principal de Sally Face. Os personagens principais acham o gosto da mortandela da escola estranho e decidem investigar a situação. E essa investigação tá no apartamento da professora da escola, que por acaso mora no mesmo apartamento que eles. E eles acabam descobrindo que na verdade ela era uma serial killer. E que a carne que eles comiam na escola na verdade era carne de seres humanos. Eu vejo esse capítulo como um dos mais importantes para a história do jogo. Eu mesmo só tive interesse pelo jogo pelas piadas feitas com a mortandela. Mas, entretanto, eu não acho que ele seja tão importante para nossa história. Eu não acho que ele seja um arco que necessariamente dá destaque para o Larry. Então essa parte aqui foi só uma menção honrosa para esse capítulo maravilhoso, porque esse capítulo é o melhor, assim, de longe. Capítulo 4. O julgamento. Esse capítulo mexeu comigo. Ele tem uma estrutura que faz ele querer ser mais bonitinho, mas de bonito essa porra desse capítulo não tem nada. E ele mostra os personagens depois do incidente da mortandela. Exemplo, Sal e Larry já estão adultos. E a mãe do Larry se casou com o pai do Sal. Fofinho, né? E tem várias cenas fofinhas, tipo a Ashley e o Cel tendo um mini encontro. Então o Cel Fisher vai pra casa. E depois de uma longa conversa com Todd, ele recebe uma mensagem de Larry. Cel, me desculpa. Não coloca a culpa em você. Chegou minha hora de ir. Bom, ainda tem muito jogo pela frente, mas vamos começar nossas teorias. Bom, Larry é de longe um dos meus personagens favoritos. Ele é bem escrito, bem fundamentado e tem uma história base muito sólida. A cena de morte dele, se não for a mais impactante da série, eu não sei qual é. Eu acho que só perde só pra cena que o Cel morre. Ops, spoiler. É bem óbvio que Larry remói muita coisa do passado, como por exemplo o desaparecimento de seu pai. Como eu citei anteriormente, ele se culpa um pouco, pois ele achava que tudo o que acontecia com ele era culpa daquela maldição. Mas aí quando ele descobriu que a maldição nunca teve nada a ver com isso, ele ficou arrasado. Ele já suportava muita coisa, mas agora ele se partiu por completo. Bem, seres do abismo, esse foi o vídeo. Se sintam livres para poder dar a sua opinião ou a sua teoria na seção de comentário. Curte e se inscreve se você quer sair do meu porão. E eu sou a Malone e por hoje é só.